Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre esse mundo das instituições de longa permanência, trazer mais conhecimento sobre essa área, falar de verdade mais sobre esse mundo que é tão pouco falado e ainda tem tanto preconceito a respeito dessa área. Aqui é um canal para quem já tem instituição, mas tem dúvidas sobre várias coisas, né? Quer ouvir um pouco sobre a minha vivência também dessa área, coisas que eu errei, acertei, enfim, né? Que você com certeza vai se identificar. Também é um canal voltado para quem quer abrir a sua casa de repouso, mas não faz ideia como começa, por onde começa, nem como de verdade funciona esse mundo. E para quem tem curiosidade para saber de fato como é esse mundo aí das instituições de longa permanência. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aqui seu comentário, sua pergunta, que eu sempre faço possível para responder todo mundo. E se você não me segue lá no meu canal do Instagram, lá no meu perfil do Instagram, me siga por lá também. Lá é @casa de repouso modelo. Lá, diferente daqui, tem conteúdo todos os dias para você que tem interesse por essa área. Nós começamos aqui uma série de vídeos falando sobre as minhas vivências nesse mundo aí de casa de repouso, não só vivências com as minhas instituições, mas, né, experiências e vivências no geral aí dentro desse mundo que eu já tive ao longo aí desses 13 anos, né, que está fazendo já que eu tô nessa área. No vídeo de hoje também vai ser algo que eu vivi dentro da minha instituição, tá? Quando um idoso meu não conseguiu se adaptar a nenhum medicamento e infelizmente eu não pude continuar com ele por conta da sua agressividade, né? Então a gente sabe que ao longo da trajetória, quando a gente tem caso de repouso, nós vamos nos deparar aí com um perfil, né, de N possibilidades aí de perfil de idoso para atender. A gente sabe que demências, né, no geral, é um perfil, né, de comportamento aí de doença que a gente vai acabar recebendo muitas vezes para atender dentro das instituições, né? As pessoas às vezes têm uma ideia, né, de que vai atender só idosos bons, com pequenas limitações, mais lúcido e tal. Tem, claro que tem idosos assim. Mas também tem muito desse outro perfil, que na verdade é a grande maioria, que já tem um comprometimento maior. Não só comprometimento físico, né? Mas também comprometimento neurológico. Então, sim, é um público que nós vamos atender muitas e muitas vezes. O que acontece é que a doença, ela pode se apresentar de formas muito diferentes de pessoa para pessoa. Tanto é que ao longo desses 11 anos que eu tive as minhas casas, eu tive assim vários e vários idosos com Alzheimer, né? Muitos, ou demências, né? E nenhum era igual a nenhum. Assim, por mais que fosse o mesmo diagnóstico, cada um se comportava de uma forma, cada um era de um jeito. Então não dá para generalizar tudo e achar que porque teve um vai saber lidar com todos, porque cada um às vezes tem um comportamento ou atitude muito peculiar, né? Esse idoso em específico que eu quero falar para vocês hoje, ele entrou comigo, um homem extremamente educado, né? Um senhor forte, bonito, assim, né? De aparência, sabe? Não era aqueles idosinhos magrinhos, não. Ele era bonitão ainda, ele era novo, ele tinha 68 anos. E um histórico, né? Bem complicado de vida, assim, né? De alcoolismo, enfim. E ele veio residir comigo. Mas assim, muito educado, né? Ele já estava numa fase da demência muito avançada, no sentido, não pegava nada da parte física dele, né? Tava extremamente preservada a parte física dele, mas a parte neurológica, ele não conseguia trocar meia dúzia de palavras. Então, assim, você perguntava A para ele, foi um caso muito forte, assim, nesse sentido, porque muitas vezes pacientes com demência
você consegue ter um mínimo de diálogo, entendeu? Você consegue dar os comandos e a pessoa entende, você vai direcionando a pessoa, com pequenos comandos a pessoa consegue ainda entender. Ele não. Ele era um caso assim que se eu dissesse vamos ao banheiro, ele, nossa, que dia lindo, não sei o que, assim, completamente confuso, sabe? Então ele era um caso bem diferente, assim, né, nesse sentido. E quando ele entrou comigo, como eu falei, então assim, ele recebia as pessoas na porta, né? Então tocava a campainha lá no portão, a gente abria o portão, visitas, né? De parentes, de outros idosos e tal. E ele sempre abria a porta e recepcionava, bom dia, boa tarde, enfim. E as pessoas ficavam, meu Deus do céu, o que esse senhor tá fazendo aqui, né? Só que ia perguntar o nome dele e ele já não conseguia responder, e a pessoa ali em menos de um minuto já percebia o quanto estava comprometida essa parte, né? E aí ele ficou comigo durante 1 ano, 2 anos, dessa forma como eu falei pra vocês. Eu levava ele comigo ao mercado pra passear comigo e ele adorava ajudar, né? Às vezes eu vinha de algum lugar e descarregava o carro e ele ia lá e me ajudava, sempre prestativo e tal, muito, muito amoroso, né? Ele também era muito amoroso. Tá. Só que com o passar do tempo, a doença ela foi mudando. Então ele começou o início, digamos assim, que a gente detectou que alguma coisa estava mudando, era por conta dele já não conseguir mais identificar o banheiro ou dizer que queria ir ao banheiro, entende? E ele não usava fralda, né? Porque ele conseguia, né, lembrar aonde era o banheiro, ele ia até o banheiro. Ou ele dava um jeito de, minha filha, né? Ele dizia assim, minha filha, onde é o banheiro? Tô precisando usar o banheiro e tal. Daí a gente começou a perceber que nisso começou a alterar, então ele já não tinha mais noção sobre isso, então aonde ele encontrasse, enfim, a hora que viesse à vontade, ele faria e fazia, né, na verdade, em qualquer lugar. Então começou assim, então de repente a gente ia abrir uma gaveta de um guarda-roupa e nos deparávamos com, né, ou ele tinha urinado ou eram fezes mesmo, né? E isso começou com muita frequência, né? Então, assim, aí a gente mudou um pouco a abordagem com ele nesse sentido. A gente ficava tentando levar ele mais vezes ao banheiro, várias vezes. Vamos lá, passava por ele, pegava ele, levava para que não chegasse a ficar com vontade e fazer nos lugares. Mesmo porque ele entrava nos outros quartos, né? E não tinha como deixar todos os quartos trancados, né? Tinham pessoas lúcidas que queriam ir e vir, enfim. Então isso começou a se tornar um desafio, né? De como a gente conseguiria evitar que isso acontecesse. Então, assim, a gente demandou mais da equipe de ficar atrás dele, né? Ao longo do dia, para que isso não acontecesse. E claro que em um momento ou outro, porque é difícil você adivinhar o horário que a pessoa quer ir ao banheiro, né? Enfim, mas a gente ia fazendo dessa forma. Enquanto estava assim, a gente estava conseguindo contornar, né? Aí, num segundo momento, logo em seguida, já começou a ficar muito, muito difícil dar banho nele. Então, até então, ele ia pro banho, né? A gente ia levando ele, via que ele tinha entrado no banheiro, ligava o chuveiro, ele se dava conta do que estava acontecendo e tomava o seu banho, tudo tranquilo. De repente, isso já começou a ficar mais complicado. A gente levava ele até o banheiro, fazia da mesma forma que já estava fazendo há 2 anos atrás, né? Mas ele ou não deixava tirar roupa, ou quando ele percebia que ele já estava ali debaixo do chuveiro, às vezes ensaboado, ele saía de dentro do banheiro, né? Brabo, assim, e todo ensaboado, saía pelado pela casa, né? E aí era muito difícil conseguir fazer ele voltar, ele ficava agressivo. E aí que começaram, né, os episódios de agressividade, né? Então, quando ele era contrariado ou quando ele se via numa situação que ele não queria. Só que quando a gente tentava dar banho e ele se recusava, era uma situação. Outra situação é quando ele já estava no banho, todo ensaboado, e ele saía, né, pela casa. Então, nós tínhamos que tentar trazer ele, né? E aí uma funcionária tentava, eu ia lá, tentava, enfim. E nesse meio tempo, né, gente, a gente começou a conversar com a família para que a família reavaliasse. Então,
Ele começou, né, novamente a fazer exames, a passar pelo geriatra, neurologista, para ir tentando ajustar os medicamentos. Tudo nesse meio tempo aí, né? O sono dele não era comprometido, tava tudo bem e tal, a alimentação também, se alimentava bem, mas era nessas coisas. E aí a gente começou a tentar, né? Tentar todos os tipos de medicamento, tentar, e nada dava certo, né? E não foi um mês, 2, nós tentamos por quase um ano, tá? Quase um ano. E não adiantava, não resolvia. E aí, isso começou a me trazer uma série de situações, principalmente porque até então ele reagia às situações que aconteciam com ele, né? Então, no primeiro momento, ele não tinha agressividade, ele tava ali, bonitinho, quietinho, andando, fazendo as coisinhas dele, mas ele não era agressivo sem nenhum motivo, entende? Assim, ou que tivessem mexido com ele. Até aí, a gente ia tentando contornar, um dia dava certo, outro nem tanto e tal, né? Mas ele nunca chegou a bater em nenhuma funcionária. Agressivo no sentido, né, que brigava, que saía e a gente ia tentando contornar. E nisso os ajustes de medicação estavam acontecendo e ficava o tempo que deveria com o medicamento, não via efeito, trocava e assim era, né? Só que aí, passado mais um tempo, além de tudo isso que estava acontecendo, ele começou a ser agressivo fisicamente, né? Então, assim, ele começou a machucar mesmo. Daí teve um dia que ele, né, pegou uma funcionária minha pelo pescoço, grudou na parede na hora do banho, assim, e ela começou a gritar, né? E fomos lá e tentamos tirar ele muito forte, muito mesmo, um idoso parrudão, assim, né? E também começou a se estranhar com um outro idoso. Ele começou a se estranhar ali, nunca foi, né, ali pra agredir fisicamente, mas ele ameaçava, fazia, né, umas coisas assim. E aí, de fato, né, nesse dia que ele que quis estrangular, assim, uma funcionária minha, aí não pude mais. Fui tentando, né, porque a família pedia também muito, pelo amor de Deus, tenha um pouco de paciência, nós vamos conseguir e tal e tal. E não foi, não ficou comigo aí, bem dizer, quase 3 anos, não chegou acho que a completar 3 anos. E aí eu tive que pedir para que ele saísse, né, porque ele estava colocando em risco outros idosos e minhas funcionárias também. E eu me lembro, nessa situação específica, ele tinha um filho. E esse filho não morava, né, aqui em Curitiba, morava em São Paulo. Ele era diretor ou gerente ou um cargo bem alto de um hospital muito famoso ali em São Paulo. E ele sugeriu, né, para mim que nós dopássemos ele, né, que a gente desse algum tipo de medicamento que deixasse ele dormindo dia e noite e tudo mais. E eu me neguei, né? Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei, o teu pai é um homem forte, ele caminha muito bem, ele até hoje não usa fralda, a gente, né, tava ali tentando contornar a situação. Se alimenta muito bem. Eu falei, como é que eu vou deixar um homem desse dormindo dia e noite? Eu falei, não posso. Eu falei, fora que isso não é correto, não é justo com ele, né? Tem que tentar encontrar um meio, mas nós não estamos encontrando e eu não tenho mais tempo para fazer isso. Eu falei, porque ele já tá colocando em risco as pessoas aqui dentro e eu não posso permitir, né? E aí, enfim, ele saiu, né? Eu dei o aviso para ele saiu da casa, foi para uma outra instituição e aí a gente, óbvio, que fica sabendo, né? Porque a gente conhece pessoas aqui e ali. Um mês depois que ele estava comigo, ele faleceu. Que ele saiu, né? Que ele não estava mais comigo, ele veio a falecer nessa outra instituição. O fisioterapeuta que me atendia essa casa para onde ele foi também. E daí ele até comentou comigo que ele chegava lá e ele estava sempre dormindo no sofá, né? Na poltrona, e ele nunca dormia. Ele estava sempre acordado, ele só dormia à noite. E daí ele já achou super estranho aquilo, mas enfim, né? E aí ele comenta que passou uma semana, ou sei lá quanto tempo depois, que ele foi e aí disse que ele caiu no banheiro, bateu a cabeça e faleceu. O que eu quero dizer com isso, né? Com essa história aí que eu tô contando pra vocês hoje? Que a gente vai se deparar com várias situações que a gente vai tentar, normalmente, né? A gente tenta tudo até onde a gente pode, sem comprometer o andamento da casa, sem, de fato, colocar em risco. A hora que a gente percebe que tentou e que não consegue, que não tá dando certo e tá começando, de fato,
a colocar em risco, né, o restante todo, então a gente não tem como ficar, né? E que a gente não é obrigado a ficar com o idoso, a gente pode, né, pedir para que ele saia da instituição e que pode sim acontecer de um idoso não se adaptar à medicação, né? A não ser que você queira dopá-lo, né? Se você quiser dopar, é só dar 1 milhão de medicamentos, que óbvio que ele vai ficar dopado, né? Mas não é o caso e nem é o trabalho das instituições, né? O trabalho das instituições é acolher, é tentar dar um melhor atendimento dentro das possibilidades, é tentar ajustar o medicamento para dar melhor qualidade de vida para o idoso, mas não dopar, né? E aí, como eu me recusei de fato a fazer, né, uma outra casa fez e aconteceu, né, o que aconteceu. Enfim, vai acontecer de idosos não se adaptarem. Eu digo que ao longo de 11 anos teve o caso dele, de mais uma outra que depois eu conto essa história pra vocês. Que assim, ó, gente, tudo que vocês podem imaginar e não adiantava. E aí, realmente, não tem como, né? Porque desestrutura a casa inteira, né? Infelizmente, acontece. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje, que vocês tenham tirado alguma lição sobre isso, se identificado às vezes com algum idoso que também você já teve por aí na sua instituição. Comenta aqui comigo se você se identificou, se você já teve algum caso assim de idoso também que não se adaptou a nenhum medicamento e que infelizmente você não teve condições de ficar. Deixa aqui pra mim sua pergunta, seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até!